Finalizando, então, o capítulo de imunidade inata, que é o capítulo 2 do ABinhas, de imunologia básica. Vamos lá para a parte final, que é a parte do sistema complemento e de algumas citocinas. Então, para começar, o que é um sistema complemento? É um sistema de proteínas que estão tanto na circulação sanguínea, como também na superfície, na membrana de algumas células. São proteínas solúveis. A maioria delas são enzimas proteolíticas. Então, para ser ativado o sistema complemento, no geral, vai depender de uma cascata, que é a cascata de ativação dessas enzimas proteolíticas. Quais são as vias de ativação, então? A via de ativação alternativa, o que acontece? Tem um micro-organismo e na superfície dele, as proteínas do complemento são ativadas. E aí, quando há essa ativação das proteínas do complemento na superfície do micro-organismo, é uma via de ativação alternativa de imunidade inata, que é o que a gente está vendo. Já a via clássica é a ativação do complemento pela presença de anticorpos na superfície do micro-organismo, anticorpos que vão se conectar ao micro-organismo e vão chamar a via do sistema complemento. E aí, essa é a via clássica de imunidade adquirida. E também existe a via da lectina, em que a gente tem a lectina presente no micro-organismo, e nela o MBL, que é o mannose binding lectin, é a mannose que se liga a essa lectina, vai se conectar e vai também ativar a cascata. Isso também é via de imunidade inata, porque também não envolve anticorpo. Mas, independente do que aconteça aqui, independente do que aconteça, essas vias serão ativadas. Então, de qualquer forma, o que vai acontecer é uma ativação da cascata, principalmente do complemento 3, do C3. Ele é muito importante, porque, o C3, quando é ativado, vai se dividir em C3b, que está relacionado à opsonização, e o C3A, que está relacionado à inflamação. Então, tanto a opsonização com C3b, quanto a inflamação com o C3A. Mas, além desse, tem uma série de outras vias. Por exemplo, essa ativação do C3b vai ativar o C5. Então, vai transformar em C5b e C5a a partir da ativação do C3b. Sendo que o C5b vai estar relacionado à formação de um poro na membrana e o C5a vai estar relacionado à resposta inflamatória, igual o C3a. Então, resumindo, a ação do complemento é, primeiro, a opsonização, como é o caso do C3b, segundo, a inflamação, como é o caso do C3A e do C5A, e outro, a formação do complexo. Um complexo veja só, a gente tem a membrana, não tá bonitinho, mas é uma membrana fosfolipídica, e aí é formado através do C5b, C6, C7, C8, C9 e de C9 são 11 C9s que vão se organizar formando um poro. E esse poro vai causar dano à membrana. E a gente vai chamar ele de MAC, que é um complexo de dano à membrana, de ataque à membrana. Então, essas 3 linhas de ação do sistema complemento. Mas além dessas proteínas do sistema complemento, a gente tem outras proteínas plasmáticas. A MBL, como eu já citei, que é um tipo de colectina. Outros tipos de colectina, por exemplo, é o surfactante pulmonar. E essa MBL também tem a capacidade de ativar o sistema complemento, como eu já tratei, pela via da lectina. E tem também a proteína C reativa. O que acontece? A proteína C reativa vai reconhecer na superfície do patógeno uma estrutura chamada de fosforililcolina. E aí ele vai ajudar a proteína C reativa. Vai ajudar tanto na opsonização quanto na ativação da via clássica do sistema complemento, que é aquela via da ativação de anticorpos.
E a proteína C reativa é muito alta nos casos de infecção e ela é considerada uma proteína de resposta da fase aguda. É um medidor para a gente saber se existe um processo infeccioso. Ok, essa é a parte mais geral de proteínas. Mas também existem outras proteínas que a gente vai chamar agora de citocinas. Então, as citocinas da imunidade inata. São proteínas solúveis que nada mais são do que mensageiros, mediadores. A maioria das citocinas é chamada de interleucina, sendo que esse nome foi dado porque vai de leucócito para leucócito. É como se fosse um mensageiro entre leucócitos, mas não é o nome correto, porque hoje a gente sabe que as citocinas passam muito disso, não é só isso. Os principais produtores de citocina são as células dendríticas e os macrófagos, porque eles estão relacionados muito ao reconhecimento do antígeno do micro-organismo, e esse reconhecimento é o maior ativador, o maior impulsionador da produção de citocinas. Como é, então, a atuação dessas citocinas? Tem a atuação autócrina, então na própria célula que produziu, parácrina, em células próprias, e endócrina, que é mais relacionadas aos processos infecciosos. Nos casos de infecção que precisa de uma resposta generalizada, a atuação pode ser endócrina. Normalmente, só autócrina e parácrina. Além disso, a gente tem outro grupo de citocinas que vão estar relacionados a muitas funções. Por exemplo, a TNF, que é o fator de necrose tumoral, ele vai estar, as altas concentrações de TNF vai estar relacionado à diminuição da pressão arterial e de uma presença de trombos. Não só isso, a TNF, atuando junto com a interleucina 1, vão estar relacionados a uma resposta pirogênica, uma resposta de febre, relacionada então à infecção e ao choque séptico. Já esse complexo TNF, interleucina 1 e quimiocinas vão conseguir recrutar fagócitos, né? Então, fagócitos, só lembrando, são neutrófilos e monócitos. E além disso, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral e a interleucina 1 também são considerados proteínas da fase aguda, então vão estar lá na resposta da infecção primária. Mas qual é o problema? Principalmente relacionado ao excesso de TNF. O excesso de TNF, de fator de necrose tumoral, pode levar ao choque séptico, por uma exacerbação da resposta. Então, a gente pode ter uma diminuição da pressão arterial, como a gente falou, levando à hipotensão, uma coagulação intravascular por uma série de cascatas de coagulação e distúrbios metabólicos, incluindo a hipotermia e toda aquela tríade letal. A hipotermia e toda a tríade letal que pode levar do choque séptico. Pronto, acho que desse assunto é isso. Ok.